Olá, meus pimpolhos, tudo bem com vocês? E não é que ela apareceu mesmo, né? Tá vindo aí cheia de conteúdo, cheia de vídeos, mas dessa vez eu tô aqui para ter uma conversa do ponto de vista um pouco pessoal. Se você chegou aqui nesse vídeo ou se você caiu aqui por coincidência, talvez você esteja passando pelo mesmo e ouvir sobre mais uma história, já que tem 500 vídeos aqui sobre isso, talvez faça um pouquinho de diferença. Cada experiência é única, mas dessa vez eu vou falar para vocês como foi a descoberta, ou melhor, o entendimento da minha sexualidade na vida adulta. Bom, que eu sou uma pessoa LGBT, eu acho que isso nem é um pouco de novidade para vocês. Eu já cheguei a comentar em alguns outros vídeos meus. De hétero, eu acho que só tinha os meus fios de cabelo que eu já arranquei. Enfim, em outras situações. Se você já tem um tempinho a mais no canal, ou você me conhece pessoalmente também, você já sabe disso. E acho que eu cumpro com alguns estereótipos que já me relacionam como uma pessoa LGBT, o que pra mim também não é novidade e nem é algo que eu queira esconder de forma alguma. Mas o que muita gente não sabia e o que eu também não tinha consciência, que eu fui adquirir depois de algum tempo, né, e de muitas crises, que eu vou entrar em um pouco mais de detalhe, é que eu era uma mulher lésbica. Isso me trouxe muitas reflexões sobre a minha vida, como eu queria me portar, ou como eu gostaria de ser vista, né? Eu fui me entender enquanto uma pessoa LGBT um pouquinho mais velha, vamos dizer assim, do que é para a maioria das pessoas que têm a minha idade. Eu tenho 24 anos. Então, ver gente se descobrindo, se entendendo muito cedo, não é nenhuma novidade. A gente tem muitos exemplos de pessoas que sabem que são LGBT desde que eram crianças. Quando mais nova, Bruna, criança ainda, eu tinha alguns comportamentos que não transpareciam muita feminilidade, eu não era muito barbizinha, enfim. Eu sempre tive uma pegada meio moleca, né? Então eu gostava de participar das brincadeiras que eram consideradas mais de menino. Eu não era muito das bonecas, mas eu era do urso. Às vezes você não necessariamente vai querer jogar ou brincar de futebol, ou vai ter que brincar com uma Polly ou uma Barbie. No meu caso, eu era muito fã de ursos. Eu tinha muito ursos quando eu era mais nova. E as bolas que eu tinha eram aquelas bolas de parque, meados dos anos 2000 e pouco, que você ia no parque e ganhava uma bola enorme, igual a do Kiko, que ela furava em 2 segundos. Enfim, mas dava para brincar um pouco. Quando eu fui crescendo, eu e a minha mãe voltamos, né, para Bahia, de onde minha mãe era. E aí eu tive mais contato com brincadeiras que eram consideradas mais moleca. Então eu brincava muito de polícia e ladrão, tinha brincadeira com carrinhos de rolimã, eu fazia os carrinhos. Eu era muito ligada com artesanato, eu sempre gostei muito de coisas atividades que você mesmo produz, um produto ou alguma coisa. Então eu fazia cestas, eu fazia esteira, eu gostava de pescar. Então eu ficava pescando por horas no rio com vara de anzol ou com cesto também. Eu tinha alguns traços assim que não eram tão femininos, mas eu não cumpria com o estereótipo da menina machinho pra falar, olha, essa daí, talvez seja, hein? Ei, tu é? Então eu acabei entrando para a igreja junto com a minha mãe e eu frequentava fervorosamente, muito mesmo, acabei me batizando e tudo. Tive paixonites, só que sempre eram por aqueles garotos que eram os intocáveis. Era aqueles que eu sabia que não tinha possibilidade, então, tipo, ah tá, gosto do fulano, é aquele fulano ali. Mas nunca teve a mínima possibilidade de acontecer alguma coisa. Porém, o tempo foi passando e eu fui me incomodando com alguns comportamentos da igreja, algumas visões da congregação que eu era e coisas que eu não concordava. E eu via muito no ponto de vista de que eu era apoiadora, de que, não, eu simpatizo, então por isso me incomoda, sabe? Era uma coisa distante de mim, não era comigo. E entrei pro ensino médio. E no ensino médio foi onde começou a vir algumas questões.
porque eu andava com um grupinho dos desajustados, eu era, pelo amor de Deus, completamente desajustado de tudo. Eu não falava muito sobre sexualidade também, e mais uma vez, apaixonite por alguém que era intocável. Nunca aconteceu nada, não aconteceria, até que um dia esse grupo que eu andava pega e vira e fala assim: pela ciência, todas as mulheres são bissexuais. E aí me veio um sentimento que uma pessoa hétero não ia se preocupar com isso. Primeira coisa que ela ia responder é: não, tá maluca? Ai, que ideia é essa? Mas o que começou a passar pela minha cabeça foi: não, eu não posso ser bissexual. Não posso. Com uma sensação de pânico. E eu lembro que nessa mesma época uma amiga minha virou e falou pra mim: tem um estudo que fala que se você ficar encarando pra uma pessoa durante X tempo, você vai se apaixonar. E aí ela veio com essa brincadeira pra gente fazer e eu ficava em pânico. Eu já não conseguia muito olhar no olho de ninguém, mas naquela situação começou a me dar um pânico muito incomum. Os anos passaram, eu continuei sem me relacionar com ninguém, até que eu entro num relacionamento, que foi o do término, que foi com um homem. E eu não comecei o relacionamento amando, nem apaixonado, nem nada do tipo, mas com uma necessidade, porque eu me sentia atrasada em relação às outras pessoas com relação à minha virgindade. Então eu queria me livrar de ser do fardo, de ser virgem. Ai, meu Deus do céu, não façam isso com vocês. Mas foi um processo que aconteceu comigo. Então, por isso eu acabei engatando um relacionamento que perdurou por anos, e eu tinha a esperança de que em algum momento eu ia me apaixonar por aquela pessoa e eu ia amar aquela pessoa, eu ia desenvolver aquele sentimento. Não aconteceu. I'm a homosexual. I'm a homosexual. Isso durou por anos. Só que durante esse relacionamento eu comecei a ter crises relacionadas à minha sexualidade, que começou com: acho que eu não sou hétero. Até aí, né, acho que não devia ser uma novidade pra mim, mas eu parei e cheguei nessa conclusão: não sou hétero. Depois eu comecei a parar de enxergar homens na minha vida de forma geral, não só a pessoa que eu tinha um relacionamento, mas sabe quando você tá no mundo, existe o mundo, existem as pessoas no mundo, e pra mim não existiam homens no mundo, porque eu não enxergava os homens, eu enxergava as mulheres. Depois eu comecei a me questionar em como seria ter um relacionamento com uma mulher. Sapatonas, eu sinto longe o cheiro de couro. E aí eu ficava, sabe, olhando, observando, e começava a ter vários gay panics, que eu nem sabia o que era isso, em metrô, em ônibus, na rua, enfim. Meu Deus, que gata. Por que eu vim com essa roupa de hétero? Nem meu anel de coco eu tô usando. Puta que pariu, ela vai achar que eu sou hétero. Se eu ficar olhando, talvez ela entenda. Ai, meu Deus, ela tá olhando. Socorro, será que ela tá olhando aí? Tá olhando ainda? Mas, né, cheguei à conclusão que eu não era hétero. Então, sou o quê? Sou bissexual? Vamos dizer que sou bissexual. Depois eu olhei e falei assim: o termo bi, não sei, filho. Hoje em dia eu sei que isso não tem nada a ver, né? Eu entendo que não tem nada a ver, mas na época eu falei: não, não sou bi, eu sou pansexual. O relacionamento que eu tinha acabou mudando de formato, então a gente começou a se relacionar com outras pessoas também. Só que as pessoas que eu mais tinha algo eram com mulheres, era sempre com mulheres. E toda vez que isso envolvia qualquer possibilidade de ser algo com um cara, eu me auto-sabotava. Não só me gerava um pânico, mas eu me sabotava demais. Sempre me sabotava para que não acontecesse. Não tinha a mínima possibilidade. Mas com mulheres eu tava tipo... E aí começou a vir um lado da heterossexualidade compulsória que começou a me gerar sentimentos muito ruins. Não só pelo fato de que aquela relação nunca evoluiu e aquilo não ia acontecer, mas eu não entendi ainda o porquê que nunca ia evoluir, eu não ia amar aquela pessoa, né? Não dizendo que ela não era digna de ser amada, mas eu não tinha capacidade de fazer isso por ela. Tudo era muito penoso, eu não conseguia ter contato físico e eu achava que aquilo era o meu jeito, era a minha linguagem do amor. Eu acho que isso acontece com algumas pessoas, mas eu não tinha noção de que era porque eu não conseguia ter afeto ou interesse sexual e romântico por homem. Começando a me questionar e tentando entender, porque eu continuava tendo aquelas crises relacionadas à minha sexualidade e tudo mais.
E eu falei, não tá dando, chega, não é isso que eu quero, não é pra mim. E aí eu falei, não, vou dar um basta e vou tentar viver minha vida. E nisso eu também vi o Manifesto Lésbico, super recomendo. Não é que eu tinha tanta dúvida, mas eu consegui me reconhecer dentro de uma comunidade. Quando eu tive minha fase, que eu falava que eu era bi, eu era pansexual, eu não tinha a sensação de pertencimento. Era como se eu fingisse ser parte de algo que eu não era. Mas eu também não sou hétero. Nunca fui. Então, quando eu vi aquele manifesto, eu comecei a acompanhar outras pessoas que tiveram vivências parecidas com a minha, foi como se acendesse uma luz, assim. E aí eu falei, era isso. Sempre foi isso. Era daqui que eu pertencia, mas eu não enxergava que eu fazia parte. E quando eu me entendi, porque saber que eu não era hétero, eu já sabia. Mas quando eu me entendi enquanto uma mulher lésbica, foi libertador. E a partir disso, muita coisa mudou. Tive um período que eu fiquei solteira por pouco tempo, mas hoje estou num relacionamento sério, né, com a minha namorada maravilhosa. E tudo que eu achava que eu não era capaz de sentir, de ser afetuosa, de gostar de toque físico e tudo mais, começou a acontecer. E de uma maneira muito natural, porque eu finalmente tinha me encontrado. Então eu achava que eu tinha algum problema, que era algo comigo, que eu tinha apatia e tudo mais, e isso sumiu. Eu sou uma pessoa super afetuosa, super carinhosa, faço muito atos de serviço, cozinhar pra ela, sabe? Fazer massagem, dar carinho, tudo. É tão intenso, é tão gostoso, é tão, sabe? Eu sempre quero mais, quero estar ali. Eu amo, sabe? Quando você se entende, quando você consegue se enxergar e se reconhecer, é muito libertador. Espero que todas as pessoas que passam ou que estejam passando por esse momento de se reconhecer ou de dúvida, tô na descoberta da minha sexualidade, não sei, respeite o seu tempo, porque cada um tem um tempo, cada um passa por um processo, e eu espero que você tenha o prazer de se descobrir, de se entender, porque é muito bom quando a gente chega lá. Então foi isso. Eu espero que tenha feito um pouco de sentido. Se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, espero que você tenha gostado do que você viu. Vamos ser respeitosos aí nos comentários. Não fiz nenhum comentário querendo atacar qualquer comunidade. Espero que você tenha gostado do vídeo, que você se reconheça, se entenda e encontre sua comunidade e seja feliz, porque todas as pessoas merecem amar e ser amadas. E é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês.